Olá, sejam todos bem-vindos, à paz do Senhor. Estamos de volta com o projeto Bíblia em um ano e hoje estaremos lendo Levítico, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos nessa, pegue a sua Bíblia, separe o seu lugarzinho e vamos juntos ler a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 5. A oferta pelo pecado de casos diversos. E se uma alma pecar e ouvir a voz de imprecação e for testemunha, quer o tenha visto, quer sabido, se não declarar, levará sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em algo imundo, seja o cadáver de uma besta fera imunda, seja o cadáver de bovino imundo, seja o cadáver de animal rastejante, e caso lhe tenha sido ocultado, ainda será imundo e culpado. Ou se tocar a imundícia de um homem, qualquer que seja a imundícia, com que se fez imundo, e lhe for ocultado, quando souber, será culpado. Ou se uma alma jurar prometendo com os lábios fazer o mal, ou fazer o bem, o que quer que o homem prometer em juramento, e lhe tiver sido ocultado, quando souber, será culpado em uma dessas coisas. E acontecerá que, se for culpado em uma dessas coisas, confessará que pecou nela e trará ao Senhor sua oferta pela transgressão, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de ovino ou caprino, uma cordeira ou cabrita tirada das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote, por seu pecado, fará por ele a donação. E se não puder trazer uma cordeira, trará ao Senhor, por sua transgressão que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um em oferta pelo pecado e outro em holocausto. E os trará ao sacerdote, que primeiro oferecerá o que se destina à oferta pelo pecado. E lhe destroncará a cabeça junto ao pescoço, sem a separar por completo. E aspergirá do sangue da oferta pelo pecado sobre o lado do altar. E o restante do sangue será escorrido na base do altar. É oferta pelo pecado. E oferecerá o segundo em holocausto, conforme o costume. E o sacerdote fará por ele a donação por seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Mas, se não puder trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, o que pecou trará em oferta a 10ª parte de um efa de farinha refinada, em oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite algum, nem lhe porá por cima nenhum incenso, pois é oferta pelo pecado. Então trará ao sacerdote, e o sacerdote lhe tomará uma mancheia, a saber, em seu memorial, e a queimará sobre o altar, segundo as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, é oferta pelo pecado. E o sacerdote fará donação por ele, pelo pecado que cometeu em alguma dessas coisas, e será perdoado. E o restante será do sacerdote como oferta de mantimento. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se alguém cometer transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada. E acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se alguém pecar e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, a teu critério para oferta pela transgressão. E o sacerdote fará por ele a donação, segundo a ignorância em que errou, e não soube, e lhe será perdoado. É oferta pela transgressão. Certamente transgrediu ao Senhor. Levítico capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Se alguém pecar e cometer transgressão contra o Senhor, e mentir ao próximo no que lhe foi confiado, para guardar, ou em amizade, ou em algo tomado com violência, ou enganar o próximo, ou achar o que se perdeu e mentir acerca disso, e jurar falsamente em tudo que um homem fizer, assim pecando, acontecerá que, por ter pecado e ser culpado, restituirá o que tomou com violência, ou o que apanhou com engano, ou o que se lhe confiou para guardar a coisa perdida que achou, ou tudo sobre o que jurou falsamente, restituí-lo-á mesmo no valor principal, e acrescentará a 5ª parte, e a dará aquela a quem lhe cabe no dia
de sua oferta pela transgressão. E trará o sacerdote sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito tirado do rebanho a teu critério, em oferta pela transgressão. E o sacerdote fará por ele a donação perante o Senhor, e ser-lhe-á perdoado qualquer de todas as coisas em que tenha transgredido. Instruções acerca do holocausto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena a Arão e aos filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. É holocausto por causa da queima sobre o altar, por toda a noite até amanhã. E o fogo do altar nele arderá. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e seus calções de linho porá sobre a carne. E levantará a cinza que o fogo consumiu, tendo o holocausto sobre o altar, e a porá ao lado do altar. E tirará suas vestes e vestirá as outras vestes, e levará a cinza para fora do acampamento a um lugar limpo. E o fogo sobre o altar nele arderá, não se extinguirá, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e disporá o holocausto sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá de contínuo sobre o altar, nunca se extinguirá. Instruções acerca da oferta de mantimento. E esta é a lei da oferta de mantimento. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. E tomará dela uma mancheia de farinha refinada da oferta de mantimento, e de seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de mantimento, e queimará sobre o altar para por aroma suave, a saber, por memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e os filhos comerão com pães ázimos, e comerá no lugar santo, no átrio do tabernáculo da congregação comerão. Não se assará com fermento. Dei-lo por porção de minhas ofertas preparada no fogo. É coisa santíssima, como é a oferta pelo pecado e como a oferta pela transgressão. Todos os homens, entre os filhos de Arão, delas comerão. Será estatuto perpétuo em vossas gerações no que tange as ofertas do Senhor preparadas no fogo. Todo o que as tocar será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Esta é a oferta de Arão e dos filhos que oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de uma efa de farinha refinada em oferta de mantimento perpétua. Metade dela pela manhã e metade à tarde. Será preparada em um tabuleiro com azeite, e quando estiver assada, a trarás, e os pedaços assados da oferta de mantimento oferecerás por aroma suave ao Senhor. E o sacerdote dentre seus filhos, o que for ungido, em seu lugar o oferecerá. É estatuto eterno ao Senhor, será queimado por completo, pois toda oferta de mantimento do sacerdote será queimada por completo, não se comerá. Instruções acerca da oferta pelo pecado. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar em que se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no átrio do tabernáculo da congregação. Tudo o que tocar sua carne será santo. E se houver sangue aspergido sobre alguma veste, a parte que ele foi aspergido lavrarás no lugar santo. Mas o vaso de barro em que for cozida será quebrado. E se for cozida em tacho de bronze, deverá ser areado e enxaguado em água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão. É santíssima. E não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, da qual parte do sangue é trazida para o tabernáculo da congregação, para com ela fazer reconciliação no lugar santo, será queimada no fogo. Levítico capítulo 7. Instruções acerca da oferta pela transgressão. De igual modo, esta é a lei da oferta pela transgressão, é santíssima. No lugar em que imolam o holocausto, imolarão a oferta pela transgressão, e seu sangue se aspergirá sobre o altar ao redor. E dela oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que recobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que se acha sobre eles, que fica perto dos lombos, e o aumento que se acha sobre o fígado com os rins retirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar como oferta preparada no Senhor, preparada no fogo ao Senhor. É oferta pela transgressão. Todo homem entre os sacerdotes dela comerá, no lugar santo se comerá, é santíssima. Como a oferta pelo pecado, assim a oferta pela transgressão.
Há uma só lei para elas: o sacerdote que com ela fizer a donação a conservará para si, e o sacerdote que oferecer o holocausto de alguém conservará para si a pele do holocausto que oferecer. E toda oferta de mantimento que se assar no forno, e tudo que se preparar na frigideira e no tabuleiro será do sacerdote que apresenta a oferta. E toda oferta de mantimento sovada com azeite e seca será de todos os filhos de Arão, tanto de um quanto de outro. Instruções acerca das ofertas de paz. E esta é a lei do sacrifício das ofertas pacíficas que oferecerá ao Senhor. Se a oferecer em ação de graças, oferecerá com sacrifício de ação de graças bolo ázimos misturado com azeite, e obreias ázimas untada com azeite, e bolos misturados com azeite de farinha refinada fritos. Além dos bolos, oferecerá como oferta pães ázimos com o sacrifício de ação de graça de suas ofertas pacíficas. E oferecerá uma de toda a obração em oferta alçada ao Senhor, e será do sacerdote que aspergiu o sangue das ofertas pacíficas, e a carne do sacrifício de suas ofertas pacíficas, por ação de graça, se comerá no mesmo dia em que se oferecer, nada se deixará dela até amanhã. Mas se o sacrifício de sua oferta for um voto ou oferta voluntária, se comerá no mesmo dia em que oferecer seu sacrifício, e também pela manhã se comerá o restante dela. Mas o restante da carne do sacrifício no terceiro dia será queimada no fogo. E, se de todo no terceiro dia se comer parte da carne do sacrifício de suas ofertas pacíficas, não será aceita, nem será imputada ao que a ofertou, será abominação. E quem quer dela comer, levará sua iniquidade. E não se comerá a carne que tocar alguma coisa imunda, será queimada no fogo. E quanto à carne, todo o que estiver limpo dela comerá. Mas aquele que comer da carne do sacrifício das ofertas pacíficas, que pertence ao Senhor, tendo sobre si a imundícia, essa alma será extirpada do seu povo. Outro sim, aquele que tocar qualquer coisa imunda, como a imundícia de um homem, ou qualquer animal imundo, ou qualquer coisa abominável e imunda, e comer da carne do sacrifício das ofertas pacíficas, que pertence ao Senhor, essa alma será extirpada de seu povo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: não comereis nenhuma forma de gordura de boi, ou de carneiro, ou de bode. Instruções acerca da porção dos sacerdotes. E a gordura do animal já morto, e a gordura do que é dilacerado por bestas feras, pode ter qualquer outro uso, mas de modo algum a comereis. Pois todo aquele que comer a gordura do animal, do qual se oferecer oferta preparada no fogo ao Senhor, essa alma que a comer será extirpada do seu povo. Ademais, não comereis nenhuma forma de sangue, quer de aves, quer de animais, e nenhuma de vossas habitações. Todo aquele que comer qualquer forma de sangue, essa alma será extirpada de seu povo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: quem ofereceu o sacrifício de suas ofertas pacíficas ao Senhor, trará sua obração ao Senhor do sacrifício de suas ofertas pacíficas. Suas mãos trarão as ofertas do Senhor, preparadas no fogo, a gordura com o peito trará, para que o peito seja movido em oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar, mas o peito será de Arão e dos filhos. E o ombro direito dareis ao sacerdote em oferta alçada dos sacrifícios de vossas ofertas pacíficas. Aquele entre os filhos de Arão que ofereceu o sangue das ofertas pacíficas e a gordura, esse terá o ombro direito por porção. Pois o peito movido e o ombro alçado tomei dos filhos de Israel, dos sacrifícios de suas ofertas pacíficas, e os dei a Arão, o sacerdote, e aos filhos por estatuto perpétuo dentre os filhos de Israel. Esta é a porção da unção de Arão e da unção de seus filhos, tirada das ofertas do Senhor, preparadas no fogo, no dia em que os apresentou para ministrar ao Senhor o ofício do sacerdócio, o qual o Senhor ordenou que os filhos de Israel lhe dessem no dia em que os ungiu, por estatuto perpétuo, por suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de mantimento e da oferta pelo pecado, e da oferta pela transgressão, e das consagrações e do sacrifício das ofertas pacíficas, que o Senhor ordenou a Moisés no monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem suas orações ao Senhor no deserto do Sinai. É isso aí, ficamos mais um dia com a leitura da palavra e eu espero você aqui amanhã neste canal. Que Deus abençoe a sua vida.